Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Senhor, abençoa a leitura, a explanação e a aplicação da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É um fato, meus irmãos, que à medida que se multiplicam as denominações evangélicas, se multiplicam também as formas de se cultuar a Deus. Se as Escrituras não nos deixam na ignorância quanto ao padrão para adoração, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: por que será que os cultos no nosso território são tão heterogêneos e distintos? Já se perguntou sobre isso? E a resposta mais provável e sensata é a seguinte, irmãos, porque as igrejas afastaram-se do padrão das Escrituras para o culto. Sendo a adoração uma questão importantíssima para a nossa igreja e para a nossa espiritualidade, nós precisamos nos questionar como Deus deve ser adorado. Qual é o tipo de culto que de fato agrada a Deus? Hoje nós vamos ouvir o próprio cabeça da igreja nos falar que tipo de adoração é agradável ao Pai. Eu chamo a sua atenção para as orientações que receberemos aqui. E eu insisto com vocês, se queremos adorar a Deus segundo a vontade de Cristo, precisamos dar ouvidos às palavras do Senhor Jesus aqui. Crianças, vocês vão fazer 3 desenhos na noite de hoje, tá bom? Vocês vão desenhar primeiro uma igreja, depois você vai desenhar do outro lado um coração e uma Bíblia, tá bom? Primeiro você vai desenhar uma igreja, depois você vai desenhar um coração e uma Bíblia, tá certo? Irmãos, nós estamos chegando à conclusão do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus, como vimos na semana passada, expôs completamente os pecados daquela mulher e despertou-a para a sua necessidade espiritual. Ele revelou-se como água viva que sacia a sede da alma. Só que a partir de então, as palavras de Jesus despertaram interesse nela também para a questão da adoração devida a Deus. Havia muitas discordâncias entre judeus e samaritanos sobre a adoração. E a principal era sobre um lugar de adoração, onde Deus deveria ser adorado. E embora sua consideração seja válida, Jesus mostra que a melhor pergunta a ser feita neste ponto é: como Deus deve ser adorado? Não onde, mas como. A partir daqui, irmãos, Cristo revela como sua obra cumpre as sombras da adoração do Antigo Testamento, mas também como ele inaugura um novo tempo, onde a adoração, ao invés de restrita a um local específico, torna-se espiritual e regida segundo a revelação de Cristo, que é a palavra encarnada. Sendo assim, na noite de hoje, eu convido vocês a meditar comigo no seguinte tema: a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Esse é tão fácil que ninguém vai conseguir esquecer. A verdadeira adoração. Como Deus deve ser adorado, irmãos? Ou do que é feita a verdadeira adoração? Esse texto nos dá 2 pilares sobre a verdadeira adoração. Primeiro pilar: a verdadeira adoração é em espírito. Em espírito. E essa verdade está nos versos 19 a 21 e 23 a 24. 19 a 21 e 23 a 24.
E é assim que a discussão começa. Acompanhe comigo, versos 19 a 20. Senhor, disse-lhes a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Depois que Jesus expôs sua vida de pecado, a mulher se deu conta de que estava na presença de alguém inspirado ou dotado por Deus. E para muitos intérpretes, irmãos, seu questionamento aqui representa uma evasiva, ou seja, uma mudança de direção para evitar um assunto doloroso. Ela está mudando de assunto. Só que eu prefiro a tese levantada por um bispo inglês, onde ele diz: ela ficou alarmada por ter seus pecados subitamente expostos. Ela se encontrou pela primeira vez na presença de um profeta. E perceba, ela sentiu pela primeira vez a necessidade de religião. É possível, irmãos, que as palavras de Cristo a despertou para a gravidade de seus pecados. E se este era o caso, tanto os judeus como os samaritanos acreditavam que era preciso oferecer sacrifícios para expiar os pecados cometidos. Mas a partir daí surgia um problema. Onde esses sacrifícios deveriam ser oferecidos? Não havia qualquer consenso sobre a razão, sobre a questão. E colocando de uma forma ainda mais ampla, não havia consenso sobre o local de adoração a Deus. Onde se deveria adorar? Em Jerusalém, onde os judeus costumavam fazer? Ou no Monte Gerizim, onde os samaritanos costumavam fazer? O poço de Jacó, você se lembra? Jesus estava conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. E dali, eles conseguiam avistar o Monte Gerizim. Esse poço ficava praticamente no pé deste monte. E era exatamente lá onde eles costumavam adorar. A questão é que judeus e samaritanos entendiam o seguinte: Deus ordenou que o seu povo procurasse o local onde ele havia estabelecido sua habitação. Mas eles discordavam sobre a interpretação deste mandamento. Tanto que os judeus que aceitavam toda a escritura hebraica, os escritos de Moisés, os poéticos, os profetas, todos, eles acreditavam que Jerusalém era o único lugar central de adoração. Era lá que devia ir para cultuar a Deus. Mas os samaritanos, por outro lado, acreditavam que o culto a Deus deveria ser oferecido no Monte Gerizim, em Samaria. Aí você me pergunta qual a razão para isso? A própria samaritana argumenta que foi ali onde os pais, quem são esses? Abraão e Jacó. Eles levantaram altares nas encostas daquele monte e adoraram a Deus ali. Mas além disso, a Bíblia samaritana, isso é um ponto importante, irmãos, a Bíblia samaritana só tinha os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Certo? Só aceitavam estes livros. E mesmo nestes poucos livros, importantes textos foram adulterados sobre a questão da adoração. Com base nisso, irmãos, numa falsa conclusão, eles construíram para si um templo neste monte e adoravam ali. Este monte depois foi destruído, na verdade este templo, em 128 a.C. Mas mesmo com o templo destruído, eles continuavam indo ao monte para oferecer seus sacrifícios e seu culto. Onde, afinal, se deveria adorar? Será que Jesus poderia ajudá-la com essa questão complicada? Verso de número 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus responde, irmãos, que está chegando um tempo onde as questões relacionadas ao local de culto vão perder sua importância. Que hora é esta? Você se lembra que quando Jesus utiliza esta expressão, esta hora, ele está se referindo à sua obra. A cruz, a sua ressurreição e a sua exaltação. Em outras palavras, Jesus está dizendo, com a obra que estou prestes a realizar, não haverá mais necessidade de confinar a adoração ao local específico. Ou seja, o culto a Deus não estaria mais restrito a um único endereço. Ou seja, a partir daqui, o mais importante não era mais onde, mas como Deus deveria ser adorado. E finalmente respondendo como ele deveria ser adorado, Jesus responde, versos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Segundo Jesus, irmãos, esta mudança não acontecerá apenas no futuro, mas já é inaugurada no presente. Com o raiar da nova aliança e com a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus, esta era da adoração já está em curso. Como seria então, João? Em espírito. Em espírito. A partir daqui, irmãos, os verdadeiros adoradores serão conhecidos não por adorarem em Jerusalém ou por adorarem em Gerizim, mas por adorarem de todo o coração e com todo o seu espírito. Ou seja, verdadeiros adoradores são aqueles que oferecem uma adoração espiritual e interior, que faz contraste com uma adoração puramente material, física e apegada a observâncias externas. Jesus destaca, irmãos, que Deus também se importa com a atitude do adorador. Em muitas ocasiões no Antigo Testamento, Deus admitiu: eu não suporto as suas assembleias cheias de iniquidade. O que acontecia, irmãos? As pessoas ofereciam sacrifícios, ofereciam devidamente as ofertas segundo a lei, participavam ativamente dos ritos e cerimônias, mas seu coração estava distante de Deus. O povo era rigoroso no culto, irmãos, mas eles não faziam em espírito. Jesus disse o mesmo em relação aos fariseus do seu tempo. Vocês dão todos os dízimos prescritos na lei, mas vocês negligenciam a justiça e a misericórdia. Mas Deus deseja ser adorado genuinamente e de todo o coração. Com a obra de Cristo, irmãos, repito, não mais importaria onde se está, mas sim como se adora a Deus. Pois Deus é Espírito. Isso é muito interessante, irmão. Perceba que a adoração que é oferecida a Deus precisa estar de conformidade com a própria natureza espiritual de Deus. Sendo assim, ao invés de oferecer um culto mecânico e hipócrita, Deus ordena que o espírito do homem esteja completamente, integralmente envolvido no culto a Deus. É esse tipo de adorador que Deus procura. E para melhorar as coisas, é Deus mesmo quem produz esse tipo de adorador. Esses adoradores não surgem pela própria boa vontade e esforço, mas esses adoradores são gerados pelo Espírito Santo de Deus. Esses verdadeiros adoradores surgem, irmãos, quando nascemos da água e do Espírito, quando somos completamente renovados no interior e o princípio da vida do alto é plantado no nosso coração. Verdadeiros adoradores são gerados pelo Espírito. E a partir daí, não importa se o culto, se as orações são oferecidas em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas importa que seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, com sinceridade, com genuinidade e de todo o coração. E de todo o coração. Será que é o que temos feito, irmãos? Adorado a Deus em espírito? Aprendemos aqui, primeira lição, que adorar em espírito é adorar genuinamente e de todo o coração. Genuinamente de todo o coração. Os religiosos do tempo de Jesus, tanto judeus como samaritanos, estavam muito preocupados com a forma do culto. E de fato, irmãos, ela tem a sua importância. Como veremos no próximo ponto, não se pode adorar a Deus de qualquer forma. Não temos autorização para isso. Mas não se pode também desprezar o espírito ou a atitude do adorador. Os fariseus do tempo de Jesus, por exemplo, eram extremamente rigorosos com o rito. Extremamente rigorosos com a observância das cerimônias do culto. Observavam as leis cerimoniais, davam todos os dízimos, ofereciam regularmente os sacrifícios, mas Jesus diz: o seu coração está distante de mim. Jesus ensinou nesse texto, isso é muito interessante, que é possível adorar sem adorar de fato. Já pensou sobre isso?
Os religiosos provaram que não basta seguir a letra da lei, sem, no entanto, envolver-se de todo o coração nos deveres da adoração. Não é o que queremos para nós, não é mesmo, irmãos? Nós não queremos ser parecidos com os fariseus, não é? Uma vez que Jesus está pensando no contexto de culto, de assembleia solene, como nós hoje nos precavemos contra este perigo? Quando nós entendemos, irmãos, que frequentar não é sinônimo de adorar. Que participar ou estar presente não é equivalente a estar envolvido. No nosso tempo, irmãos, muitas pessoas pensam que adoram a Deus simplesmente porque ocupam um assento na igreja no domingo à noite. Porque cantam um hino, leem a Bíblia e ouvem a pregação, ou seja, a adoração é plenamente resumida a ações e cumprimento de deveres, quando na verdade Jesus acabou de nos ensinar que isso não é adoração. É possível adorar sem adorar de fato. A adoração não se resume a você estar no lugar certo, que é a igreja, cultuando ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e oferecendo um culto certo, ou seja, prescrito nas Escrituras, mas sim do seu coração está genuinamente e completamente envolvido nestes atos. É por isso, crianças, que vocês estão desenhando um coração. Porque não adianta vir para a igreja sem vontade. Não adianta vir para a igreja só para fazer as coisas. Deve ser de todo o coração e genuinamente. Adorar em espírito, irmãos, significa que não importa se no dia do Senhor você está em Jerusalém, você está em Joinville ou se você está na China. Porque a adoração não está mais confinada a um endereço específico, mas sim que onde você estiver, você está servindo e oferecendo uma adoração de coração ao Senhor Deus em nome de Cristo Jesus. Como isso acontece em termos mais práticos, irmãos? Quando o nosso coração encontra deleite profundo em vir à casa de Deus. Em nos encontrar com Ele porque Ele é glorioso, Ele é sábio, cheio de graça, amor, Ele é santo. A adoração em espírito acontece quando o nosso espírito, ou seja, o centro do nosso ser, o nosso coração, se envolve de forma sincera e não mecânica nas formas de culto. O verdadeiro adorador, irmãos, não é alguém que vem forçado a este lugar, não é alguém que vem bater ponto na igreja, ou apenas para receber as bênçãos de Deus. Mas sim uma pessoa que se dedica ao máximo, que dá tudo de si para que Deus ofereça um culto aceitável. Ele comporta-se com reverência e alegria na presença de Deus. Lê as Escrituras aqui com expectativa. Participa atentamente das orações, não fica divagando no momento da exposição das Escrituras. Não fica com pressa em deixar este lugar. Seu grande desejo é que Deus seja glorificado através do culto que prestamos a Ele. Ou seja, o verdadeiro adorador é alguém que adora a Deus com sinceridade de todo o coração. Será que é o que nós somos, irmãos? Verdadeiros adoradores. Somente pelo poder e pela assistência do Espírito Santo é que adoradores podem fazê-lo em espírito. Vamos rogar a assistência desse Espírito Santo para que possamos oferecer um culto assim, sincero, genuíno e de todo o coração. Segunda lição importante aqui. Adorar em espírito, irmãos, é ter um culto centrado em Deus. Um culto centrado em Deus. O argumento de Jesus é: Deus é espírito, portanto. Você percebe que o ser de Deus, a natureza de Deus, determina como o culto acontece. Se Deus é objeto da nossa adoração, verdadeiros adoradores vão oferecer um culto teocêntrico, centrado em Deus. Nosso culto não pode ser centrado no homem, irmãos. Ele não pode ser realizado para atender os interesses das pessoas. Nossa grande preocupação não é agradar o mundo, mas sim agradar a Deus. E claro que nós nos preocupamos em, por exemplo, proporcionar um ambiente confortável, em comunicar uma mensagem que toque e alcance as necessidades pós-modernas. Isso é muito importante para toda a igreja que pretende alcançar a sua geração. Mas nossa prioridade aqui é agradar o Senhor Deus. O único protagonista entre nós, o centro das atenções, é Deus.
cultuamos para a glória de Deus. Além disso, eu posso afirmar que adorar em espírito é ter um culto simples. É ter um culto simples. Na antiga aliança, irmãos, o culto não era nada simples. Se você já teve oportunidade de ler os 5 primeiros livros de Moisés, você já chegou a essa conclusão. O culto não era nada simples. Se você ler o livro de Levíticos, você vai descobrir a variedade de rituais de purificação, de ofertas e de ofícios necessários para realizar um culto. Na nova aliança, todos esses aspectos simbólicos que apontavam para Jesus Cristo são abolidos e encerrados. E a própria teologia bíblica nos revela que quanto mais perto, você vai ver na progressão do Antigo Testamento, quanto mais perto da vinda do Redentor, mais o templo, o culto e suas cerimônias vão ficando simples. Por quê? Porque está chegando a glória de um templo maior e melhor, que é Cristo, o último e verdadeiro santuário, que cumpre plenamente todas as funções e toda a simbologia dos templos do Antigo Testamento. Então, quanto mais caminha a teologia bíblica, quanto mais caminha para a chegada do Redentor, mais o culto vai ficando simples. O que me espanta, irmãos, é ver hoje algumas igrejas protestantes que se parecem com a Igreja Católica Romana em sua pompa e em suas cerimônias. Estranho, né? Mas também é estranho igrejas evangélicas que são extremamente dependentes de toda sorte de pirotecnia e de produção de ponta para o culto acontecer. Sem eles, as coisas não vão para frente. O fato é que o nosso culto deve ser simples, em semelhança ao culto do Novo Testamento. É por isso, irmãos, que a adoração reformada é simples, porque reconhece que nos meios de graça prescritos por Deus na palavra, a palavra, a oração e os sacramentos, Deus edifica a sua igreja e converte os pecadores. Nossa adoração não precisa ser chamativa e nem vistosa aos olhos do mundo. É o que muitas igrejas pensam. Precisamos ser exuberantes para capturar a atenção do público. O que precisamos, na verdade, irmãos, é nos apegar ao que Deus prescreveu na sua palavra. Uma igreja que abandona a simplicidade e enche o seu culto com entretenimento e com atrativos para alcançar as pessoas se afasta da verdadeira adoração. O ponto é que o nosso culto deve ser simples o suficiente para passar no teste das catacumbas. Você já ouviu falar disso? O teste das catacumbas. É o seguinte, irmãos. Nosso culto precisa ser simples o suficiente para, se caso irrompesse uma perseguição, como na Roma do primeiro século, por exemplo, nós conseguiríamos celebrar os nossos cultos nas catacumbas, escondidos. Será que conseguiríamos? Eu creio que sim. Mas eu creio que muitas igrejas não conseguiriam. Por quê? Porque desprezam o simples. Porque desprezam aquilo que Deus prescreveu. E se tornam dependentes de ferramentas e atrativos não prescritos na palavra de Deus. Se uma igreja responde de forma negativa, irmãos, a esse teste, se ela não passa nesse teste, é bem provável que o seu culto seja um primo bem distante do culto simples do Novo Testamento. Bem distante. No que nós precisamos insistir? No simples, irmãos. Leitura bíblica, oração, pregação e sacramentos. Leitura bíblica, oração, pregação e sacramentos. Só isso, João. Só isso. Sabe o que acontece quando uma igreja bíblica se compromete com esses meios de graça? A igreja é edificada. Ela cresce em maturidade. Ela cresce em números. Torna-se relevante no seu meio. E principalmente ela glorifica a Deus. Amém? Estamos meditando no tema verdadeira adoração. Vimos em primeiro lugar que esta verdadeira adoração é em espírito. Em segundo, esta verdadeira adoração é também em verdade. Em verdade. Olha, irmãos, quem não lembrar do tema dos pontos dessa pregação, tá difícil. Viu? Essa eu acho que é a mais fácil de todas. Verdadeira adoração. Em espírito, em primeiro lugar. Em verdade, em segundo lugar. Essa verdade está nos versos 22 a 24 e 25 a 26. Para entendermos já este segundo ponto, eu quero começar com a declaração de Jesus no verso 22. Acompanhe comigo. Vós adorais o que não conheceis,
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos até acreditavam, irmãos, que eram zelosos e sinceros na sua adoração a Deus. Porém, o Senhor Jesus revela que aquilo era algo impossível. Por quê? Basicamente, porque eles eram ignorantes quanto ao conhecimento do Deus verdadeiro. Consequentemente, todas as suas ideias sobre Deus, salvação e adoração estavam equivocadas. Em contrapartida, os judeus estavam certos e conheciam o objeto da sua adoração. Com suas palavras aqui, Jesus não está sendo arrogante, elitista, mas ele está simplesmente constatando o desígnio de Deus na história. Nós sabemos bem que Deus decidiu revelar a si mesmo através dos judeus. Tanto que o profeta Isaías diz que ele fez o povo de Israel como uma luz para as nações. No entanto, os samaritanos, lembrem-se, eles rejeitaram os escritos dos profetas. Vocês lembram que eu falei? A Bíblia dos samaritanos vai só de Gênesis a Deuteronômio. Eles rejeitaram toda a revelação trazida por Deus através de seus profetas. Quando fizeram isso, eles privaram a si mesmos da verdade. Privaram a si mesmos da verdade e abraçaram o erro. Os judeus conheciam e adoravam o Deus revelado em todo o Antigo Testamento, por outro lado. E ainda que a salvação não esteja confinada aos judeus, como nós vimos em João 3,16, Deus amou o mundo, ele se dispõe a salvar eleitos de todas as partes do mundo. Mas a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. O que eu quero dizer com isso é simples. Os judeus não apenas foram escolhidos para escrever e preservar as Escrituras. Mais importante, Deus prometeu enviar seu Messias por meio dos judeus. O Salvador é um judeu e vem do povo judeu. Tá bom? E rejeitar essa verdade importante, irmãos, é colocar tudo a perder. Porque a verdade da salvação está diretamente ligada com a verdade da adoração. E Jesus Cristo continua. Versos 23 a 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que exatamente isso significa? Adorar em verdade. Você se recorda do que Jesus diz a respeito de si mesmo em João 14,6? Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Ao longo do Evangelho de João, irmãos, a verdade é sempre associada à pessoa de Cristo. João, quando usa esse termo, não está pensando simplesmente num conjunto de ideias. Ele está pensando em Cristo, na sua obra e na revelação de Deus que ele traz em si mesmo. A verdade é Cristo. Tá bom? Jesus está comunicando aqui, irmãos, isso é muito importante, que a adoração só é possível através da verdade a respeito dele, de quem ele é e do que ele veio fazer. Sem o conhecimento pessoal da palavra encarnada de Deus, que revela o ser de Deus como nenhum outro, é impossível adorar a Deus de forma correta. Sem Cristo é impossível adorar a Deus de forma correta. Fora dele, irmãos, toda adoração é falsa adoração e idolatria. Fora de Cristo. A adoração em verdade requer uma concepção correta de que adoramos somente por causa de Cristo, que é a verdade. Mas além disso, a adoração em verdade determina a forma como devemos adorar. O ponto é que Deus revelou claramente na sua palavra como deseja ser adorado. Desde o princípio, irmãos. Ele tem regulado a adoração a partir da sua vontade revelada. O segundo mandamento, por exemplo, ordena como Deus deve ser adorado. O primeiro diz a quem devemos adorar. E o segundo diz como devemos adorar. E aqui as coisas não seriam diferentes. Com o povo do Novo Testamento, a adoração precisa ser em conformidade com a sua vontade e ponto. Como é que o nosso texto é concluído? Versos 25 e 26. A mulher samaritana diz, eu sei, respondeu, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Depois de suas palavras, irmãos,
sobre a mudança iminente na atitude e na forma de adorar a Deus, a samaritana ela não estava tão convencida assim com as palavras de Jesus. Todo aquele discurso não bastou para ela. Ela disse, esse assunto ainda não está fechado para mim. Quando o Messias vier, aquele que não só vai salvar, mas vai revelar as coisas que estão ocultas, aí sim eu ficarei satisfeito. Então, Jesus apresenta-se, irmãos, como o Messias aguardado por judeus e samaritanos. E esse Messias não ia só esclarecer a adoração, mas ele ia tornar a adoração possível. Antes da sua vinda, um samaritano ou qualquer gentio, irmãos, não podiam adorar a Deus, imagine, sem ter de ir a Jerusalém, ao templo. Eles tinham de se deslocar para Jerusalém, que era o único lugar de adoração a Deus. No entanto, havia chegado um tempo onde as sombras da adoração do Antigo Testamento se cumpririam e daria lugar à realidade do Novo Testamento. E nesta realidade, irmãos, todos os elementos do culto antigo, seus sacrifícios, mobílias, ofícios e lugares santos, são cumpridos plenamente em Cristo. Esses símbolos apontavam para a sua obra. E quando este Cristo concluiu sua obra e expirou na cruz, o véu do Santo dos Santos, que separava o Deus Santo e os pecadores, rasgou-se de uma vez por todas. E agora, irmãos, por causa de Cristo, pecadores não precisam ir a Jerusalém para adorá-lo. Por quê? Porque Cristo é o maior e melhor santuário de encontro com Deus. Não é preciso mais oferecer sacrifícios no dia da expiação, porque Cristo expiou completamente os pecados daqueles que creem no seu nome. Não há mais necessidade, irmãos, de um culto cheio de parafernálias, de simbologia, de aparatos, porque o culto agora é simples e é em espírito. Não há mais necessidade de símbolos, porque a verdade já raiou em Cristo. Com o conhecimento que recebemos dele e da sua palavra, irmãos, nosso culto é oferecido agora em verdade e na verdade. Primeira lição aqui. Para adorar em verdade, irmãos, precisamos obedecer o que a palavra de Deus ordena para o culto. Obedecer o que a palavra prescreve. O nosso culto deve estar fundamentado na autoridade da palavra de Deus. É a teologia, irmãos. Sim, a teologia. E não uma filosofia pragmática voltada para o crescimento numérico da igreja. Ou preocupado em oferecer uma experiência extasiante ao público que determina como fazemos as coisas aqui. É a teologia. É por essa razão que somos uma igreja de confissão reformada. Porque aderimos ao princípio regulador do culto. Já ouviu falar sobre isso? Princípio regulador do culto. O que eu quero dizer com isso? A nossa confissão explica da seguinte forma. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus, perceba, é instituído por Ele mesmo e tão limitado por sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Santas Escrituras. Colocando em termos mais acessíveis, irmãos, termos mais simples, o princípio regulador do culto ensina que no culto os crentes fazem apenas aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Nada mais do que isso. É Deus, irmãos, que determina o que deve acontecer no culto e ninguém mais. Nossas opiniões e sugestões não são tão importantes para determinar os elementos do culto. Se somos cristãos comprometidos com a autoridade das Escrituras, vamos cultuá-lo como a mesma Escritura determina. A pergunta a ser feita aqui é o que é que a Bíblia determina para o culto? Ou quais são os elementos de culto? A leitura e a pregação das Escrituras. A confissão de pecados. A oração, dízimos e ofertas. A ministração dos sacramentos e a bênção apostólica, a bênção araônica ao fim. Uma igreja saudável, irmãos, comprometida com a sã doutrina, vai zelar para que o Senhor regule e determine como o seu culto deve ser oferecido. Dessa forma, irmãos, fazer o sinal da cruz, queimar incenso, teatros, danças, lavar os pés uns dos outros e muitas outras inovações que vemos em cultos evangélicos contrariam expressamente a ordenança do segundo mandamento. Levítico 10.
Hebreus capítulo 12, muitos outros textos da Escritura. Por quê? Porque são inserções no culto que Deus não prescreveu e não autorizou. O que pensamos e achamos não é importante, irmãos. O importante é o que Deus acha, o que Ele quer. É assim que as coisas funcionam. Se você e eu queremos glorificar a Deus, se queremos nos colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus, vamos lutar para que o nosso culto seja bíblico. Graças a Deus, porque o nosso culto é bíblico. E com a graça de Deus e com o nosso envolvimento, o culto permanecerá sendo bíblico, saudável, simples e santo. Por quê? Porque estamos prontamente determinados a preservar a autoridade do Senhor em determinar o que fazemos aqui. Amém? Muitos crentes, irmãos, adotam critérios não confiáveis para avaliar igrejas. Possivelmente você já conversou com crentes. Alguns deles olham para os ministérios, para as gamas de programações que a igreja oferece, para os cursos oferecidos para todas as faixas etárias. Eu não estou descartando essas coisas, elas têm a sua importância. Uma igreja que sabe usar de forma sábia e equilibrada, estratégica, tira proveito dessas coisas. O problema, irmãos, é que as pessoas olham para essas coisas antes de olhar para o culto. Ou focam os seus olhos nessas coisas ao ponto de ignorar aspectos que estão contra a palavra de Deus. A melhor pergunta a se fazer, irmãos, quando vamos avaliar uma igreja e sua saúde espiritual é: o culto desta igreja é bíblico? O culto desta igreja está em consonância com as escrituras sagradas? Os elementos do culto que eu citei, leitura, pregação, eles estão presentes neste culto ou estão ausentes? Deus é o centro do culto ou o homem? As escrituras são obedecidas ou as escrituras são esquecidas? Se conseguimos responder positivamente, irmãos, então esta igreja é uma igreja saudável e está adorando em verdade. Segunda lição. Para adorar a Deus em verdade, precisamos fazê-lo em Cristo Jesus. Ele é a própria verdade encarnada, irmãos, que traz a revelação do ser de Deus e da sua salvação. Ele é o caminho mediador entre Deus e os homens. Sua obra torna possível não só a reconciliação, mas a adoração de pecadores redimidos a um Deus santo. Sem Jesus Cristo, foi o que eu já disse, qualquer culto, por mais bem intencionado que seja, não passa de fogo estranho, falsa adoração, idolatria. Porque só há um Deus. E este Deus é adorado por meio de Cristo Jesus. É por isso, crianças, não sei se você já se perguntou porque vocês oram em nome de Jesus? É porque se não fosse no nome de Jesus, Jesus não receberia as nossas orações. Deus não ia ouvir o que você está falando. E é o mesmo para tudo quanto a gente faz aqui. Deus não receberia as nossas orações. Deus não aceitaria nenhum dos elementos que ofereceríamos aqui. Pregação, cânticos. Mas por que Deus os recebe, irmãos? Porque eles chegam a Deus como uma oferta agradável e sincera, oferecida em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que sem Jesus não conseguimos ter acesso a Deus. Tudo o que fazemos só é aceito por causa de Cristo. É o Evangelho que torna possível a verdadeira adoração a Deus. Irmãos, o Evangelho tem a ver com tudo na nossa vida. Tudo. A verdade da salvação está diretamente ligada à verdade da adoração. Se você comprometer esta verdade fundamental, toda adoração e todo o culto oferecido é comprometido e torna-se fogo estranho. Por isso, me permita perguntá-lo e insistir na noite de hoje mais uma vez. Você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se não, meu irmão, minha irmã, saiba, você está inimizado com Deus. Não pode oferecer um culto que seja agradável a Ele. Seus pecados fazem separação, nossos pecados fazem separação entre Deus Santo e os pecadores que somos. Ele está indignado, irmãos, com a vida de pecado que você tem levado. Não há nada que eu e você possamos fazer para reverter este quadro, mas há um lugar para onde você pode ir para encontrar a solução para este grande problema, e este lugar chama-se Cristo. Ele é o santuário de encontro com Deus.
O Evangelho diz, se você correr à sua presença, você vai encontrar o sangue que foi vertido na cruz do Calvário e que pode cancelar a dívida do maior pecador entre nós. Esse sangue apazigua a ira de um Deus santo. Cancela todas as nossas dívidas, satisfaz plenamente sua justiça e nos reconcilia, nos justifica diante dele. Em Cristo, você vai conhecer a verdade e vai ser plenamente liberto por meio dela. Vá a Jesus Cristo, arrependido de suas iniquidades, para a sua salvação. Você não só será justificado e salvo, mas você será transformado pelo poder de Cristo e pela ação do Espírito Santo num verdadeiro adorador. É o que você pretende ser? É o que deseja ser? Só em Cristo. Só pela ação do Espírito Santo. É que pecadores não só são justificados, mas são transformados em verdadeiros adoradores. Amém? É um fato que, à medida que se multiplicam as denominações evangélicas, com elas se multiplicam também as variadas formas de culto. E se a Escritura não nos deixou na ignorância quanto a este assunto, a pergunta é, por que os cultos são tão heterogêneos e distintos? E a resposta mais provável, sensata e bíblica para esta pergunta é, porque as igrejas desviaram-se do padrão das Escrituras para o culto. E se o culto, irmãos, é uma questão tão importante para a nossa espiritualidade, para a nossa igreja, nós precisamos ouvir, guardar no coração as palavras do cabeça da igreja aqui. O mais importante não é onde Deus deve ser adorado, ele ensinou a mulher samaritana, mas como ele deve ser adorado. E aprendemos na noite de hoje que a verdadeira adoração é em espírito, genuína e de todo o coração. E é em verdade, ou seja, em Cristo e segundo a palavra de Deus.